Bom dia, queridos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E antes da gente começar essa aula, a primeira coisa que eu quero é desejar parabéns pelo dia de hoje a todas as mamães aqui da nossa classe, do nosso grupo aqui. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Parabéns. Louvado seja Deus na vida e na história de vocês, que o Senhor continue capacitando, abençoando, e que a graça e a alegria do Senhor seja sobre vocês. Algumas mamães aí já com os filhos já grandes, outros aí os filhos ainda estão crescendo, né? E em tudo isso, né, tem um aprendizado e vocês contam com a graça do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos aproveitar e orar e colocar esse tempo aqui de estudo, de aprendizado na presença do nosso Deus. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo de estudar, de aprender, de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor estabeleceu na Tua Palavra, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, capacita-nos para que possamos avançar no conhecimento, no discernimento, na sabedoria, através daquilo que o Senhor escreveu na Tua Palavra e de uma forma especial no livro que nós estamos estudando, que é o livro de Apocalipse. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, nós estamos aqui, vamos fechar hoje a igreja de Tiatira. Tá? Na semana passada, domingo passado, nós falamos ali, né, Apocalipse capítulo 2, nós fomos do versículo 18, tá? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, do verso 18, nós fomos até o versículo 23, falamos ali da igreja de Tiatira, na forma como o Senhor se apresentou, né, da forma como o Senhor se mostrou ali para a igreja, daquilo que o Senhor reconheceu na igreja, né, das obras, da fé, da perseverança. Também falamos aquilo que o Senhor se colocou contrariamente, porém tenho algo contra ti. E aí nós falamos um pouco sobre ali Jezabel, né? A mulher que se dizia profetisa, mas na verdade aquilo que ela dizia falar da parte do Senhor não vinha da parte do Senhor, aquilo era engano, né? Aquilo era diabólico, tanto que o texto diz, né? Tanto que são palavras de Jesus que João está escrevendo, e ele vai dizer, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, aí do versículo 21 até o versículo 23, o Senhor fala de qual foi a ação, o mover do Senhor ali sobre a vida dessa Jezabel, que nós não sabemos aí se ela se chamava de fato Jezabel, ou se esse nome é dado aqui para que a gente pudesse entender qual era o tipo de atuação que havia. Deixa eu fechar aqui que o povo está animado na rua aqui. E a ideia era mostrar qual era o tipo de atuação, né, que havia, fazendo uma referência com a Jezabel ali Tem um rapaz tocando sax aqui, gente. Espera aí. Bênção, mas agora vamos ver se a gente consegue focar nisso. Senão nós vamos ter um fundo musical aqui, não sei se dá para vocês ouvirem ou não, mas vai ter um fundo musical de saxofone aqui. Bom, a gente viu ali o que o Senhor fez, né? Ele fala, dele tempo para que se arrependesse, né? Na verdade, o próprio Senhor fala que ela não queria se arrepender, depois o Senhor fala que iria lançá-la num leito de dores, então há uma palavra que mostra o que? A misericórdia do Senhor, a longanimidade do Senhor, mas também mostra que Deus é aquele que trata com justiça. E há uma justiça, há um juízo que o Senhor está trazendo aqui, ok? Ele fala depois daqueles que estavam... ele traz dois grupos, né? Um grupo que é um grupo que está caminhando ali com as práticas, né? Que está praticando, vivendo aquilo, tá? E aí depois ele traz um segundo grupo, que é um grupo... que ele usa essa expressão filhos, que fica aí a questão também de filhos de sangue, né, e filhos na fé. E eu disse a vocês que provavelmente tem mais sentido pelo texto, pelo próprio contexto, né, de uma influência dela dentro da igreja, de uma influência errada,
que ela tenha gerado discípulos. Então filhos seriam discípulos aqui, e esses estariam o quê? Não só apenas praticando os ensinos errados, mas estavam ensinando, né? Ou seja, já havia como um discipulado do mal, se eu posso usar dessa forma, um discipulado de engano, né? Dela para esses discípulos, né? E esses discípulos agora talvez levando esse tipo de ensino adiante dentro e talvez fora da própria igreja, tá? Ela fala o Senhor fala aqui de trazer tribulação para aqueles que estavam na prática, e o Senhor usa até uma palavra mais firme, né? De que ele feriria de morte a esses discípulos, né? Ou seja, fica muito claro, né, o tratar de Deus, o tratar do Senhor para aqueles que estão no caminho errado, no ensino errado. O Senhor trata, né? Trata para correção, trata para arrependimento, mas também o Senhor traz juízo. Nós falamos isso e fechamos, né, na semana passada, e o verso 23 mostrou como isso, tá? Como é que isso, qual era o propósito disso tudo, né? Na verdade, no versículo 23 o Senhor mostra, ao ele dizer que daria a cada um segundo as suas obras, né, e ele fala, todas as igrejas saberão. A ideia é que o Senhor estaria trazendo esse castigo divino, ele trazia um alerta, né? Um alerta para arrependimento, para que gerasse temor do Senhor, né? Para que as pessoas entendessem que as coisas do Senhor, a igreja do Senhor, o reino do Senhor não é brincadeira, e você não leva de qualquer jeito, não faz qualquer coisa. Há um preço que se paga, né? Quando você escolhe um caminho um caminho errado, um caminho pecaminoso aí. Bom, daí nós entramos no versículo 24, tá? E o versículo 24 vai dizer assim, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, vai falar assim: digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos entender esse fechamento agora. Até o verso 23 nós vimos várias coisas. No verso 24, o Senhor então traz uma palavra agora aos fiéis, ok? Ele diz que há uma permissividade dentro da igreja com Jezabel, com seu ensino, né? Outras palavras, havia uma vista grossa que se faziam, muitos estavam contaminados com a prática, outros já estavam até seguindo, né, como discípulos os ensinos de Jezabel, mas agora o Senhor traz então a questão aqui, a partir do verso 24, com os fiéis, tá? Tanto que ele fala, digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e é claro que a referência à cidade, ela na verdade é para que a gente entenda os que estão aqueles que dizem a servir ao Senhor, aqueles que são do Senhor, aqueles que têm buscado ser fiéis ao Senhor, diante da cidade, da sociedade e tudo, ok? E ele fala, e todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Então vamos entender isso aqui. Não tem essa doutrina. Então a ideia é o seguinte: a doutrina é aquilo que compõe o seu credo, a sua fé e automaticamente a sua prática, tá? O evangelho, nós temos que entender que o evangelho, acima de tudo, ele traz um aspecto prático, aquilo que eu creio, aquilo que entendo, aquilo que eu passo então a praticar, a trazer para a minha vida e viver. Então o que ele está colocando? Quando ele diz assim, quando ele coloca essa informação dizendo que essa igreja não tem essa doutrina, que essas pessoas, perdão, não têm essa doutrina, ele está dizendo pessoas que não aderiram, pessoas que não estão praticando, pessoas que automaticamente não só não concordam, tá? Mas também pessoas que se posicionaram não aderindo, não praticando, não fazendo aquilo que outras pessoas estavam ali fazendo, tá? Então isso é importante
é uma informação importante, porque agora ele traz uma palavra para aqueles que estão buscando ser fiéis. Ele mostra um contexto de contaminação, ele mostra um contexto daqueles, né, uma palavra para aqueles que estão no erro, tá? Desde Jezabel, daqueles que praticam e daqueles que a seguem. E agora ele vai falar com justos, ele vai dizer então sobre esses que não têm essa doutrina. Tá? Então, interessante a informação que ele diz, porque ele fala todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Obviamente ele está falando do quê? Aqueles que não se contaminaram, tá? Não se contaminaram. Observe que se a gente for estudar outros textos, e o apóstolo Paulo é um que trabalha muito sobre isso, ele fala muito sobre intimidade, sobre conhecer a Cristo. E o que a gente pode tirar de lição? Né? Entendendo que esta igreja ela está dentro de um contexto do fim, no tempo do fim, então ela cabe para nós cada vez mais, né? Nós estamos aí, Tiatira existe, né, nos dias de hoje, e eu creio que cada igreja particularmente, ela tem um pouco de todas as igrejas aqui, né? Até por ser esse número 7. O que nós tiramos aqui? O que nós temos que entender? Que ele está colocando? Ele está colocando num tempo onde esses ensinos cada vez mais eles estarão sendo muitas vezes tolerados dentro da igreja, tá? E a verdade é que se você parar para pensar, pensando em Jezabel e pensando em moralidade, pensando naquela própria questão de um papel feminino distorcido, tá? Porque a gente tem que entender que nas Escrituras Deus tem um papel para o homem, para a mulher, o papel do masculino, o papel do feminino, mas o mundo que nós vivemos, nós estamos vendo toda essa distorção. E eu falei na semana passada que essa distorção ela existia em Tiatira, com a questão do papel feminino, com a presença das síbilas, né, que eram tipo oráculos femininos, e nós temos hoje, de forma muito mais atual, né, contemporânea, a própria questão do feminismo, né, que traz um empoderamento feminino, né, e uma destruição, né, um desfazer, um diluir do papel masculino. E se você for procurar isso nas raízes ali da própria ideia do contexto de Jezabel, você vai encontrar isso, né? Acabe era o rei, mas quem governava, né, na verdade era Jezabel, ok? Então quando a gente vai entendendo esse construto, né, essa construção que as escrituras estão trazendo aqui, nós estamos falando de um tempo onde cada vez mais há uma deturpação do feminino, do papel feminino, daquilo que nós vamos entender da própria liderança feminina e os efeitos disso, né? E automaticamente a gente vê como isso vai contaminando, né? O próprio contexto de Tiatira mostra aqui uma contaminação, né? E como ela leva no sentido contrário, porque aqui ele fala de profundezas de Satanás. E quando você vai para o ensino bíblico, o apóstolo Paulo é um expoente nesse sentido. O que ele fala? Ele fala das profundezas de Deus. Então há uma diferença, você vê como há um conflito aqui. Porque as escrituras nos levam às profundezas de Deus. E aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo de conhecer as profundezas de Satanás, né? Então ele não está falando em si das pessoas que estão no ocultismo. Aqui é uma palavra para dentro da igreja. Então ele está falando daqueles que dentro da igreja, achando que estão entendendo as profundezas de Deus, na verdade, por conta do que estão fazendo, de como estão vivendo, estão caminhando, na verdade, para as profundezas de Satanás. E, queridos, eu posso dizer para vocês que isso não é diferente. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, né, cristãs, que se dizem cristãs, que têm feito uma leitura para si mesmas daquilo que elas querem que o evangelho seja, daquilo que elas querem que a palavra seja. Então, muitas aderem versículos que interessam, tiram outros, né? Fazem leituras equivocadas para atender seus desejos, seus impulsos,
seja lá o que for. E muitas vezes essas pessoas estão pensando que elas estão em intimidade, elas estão pensando que elas estão nas profundezas de Deus, e na verdade elas não percebem o quanto elas estão se aprofundando, como ele mesmo diz aqui, né? Como elas estão conhecendo não as profundezas de Deus, mas estão conhecendo as profundezas de Satanás, né? As profundezas do diabo, porque a vida delas, né, reproduz isso, né? Se nós estamos andando em profundezas do Senhor, né, cada vez mais vai ficar muito claro para nós quem é o Senhor, qual é o caráter do Senhor, qual é a vontade do Senhor, o que é a santidade de Deus, o que é a beleza da sua santidade, né? O que agrada e o que não agrada o Senhor. Então, automaticamente, entendendo essas coisas, não tem como eu caminhar para as profundezas de Satanás, mas o engano me leva a isso. Me leva a achar que eu estou tendo uma liberdade ou vivendo de uma forma que no fundo não é agradar a Deus, mas é agradar a mim mesmo. Então João está chamando isso de profundezas de Satanás, tá? Profundezas de Satanás. Então está dizendo, olha, vocês não se deixaram levar por esses ensinos. Vocês não se deixaram levar pelas práticas de Jezabel. Vocês não aceitaram o discipulado dos seus filhos, vocês não estão se contaminando. Mas ao ele colocar essa posição, ele mostra o que haviam pessoas que buscavam que as profundezas de Deus, queriam o Senhor, porque o espírito de Jezabel ele leva à idolatria e à imoralidade. E o espírito de Deus leva, na verdade, a comunhão com o Senhor, a verdadeira adoração, né? Como o Senhor ali fala e coloca. Então, assim, o que ele vai colocar, né? Ele vai dizer, olha, vocês não têm essa doutrina, né? Ou seja, vocês não aderiram, vocês não se contaminaram com os ensinos de Jezabel e vocês não conheceram as profundezas de Satanás. E é importante, assim, a gente entender que esse conhecer aqui não é que eles não tinham nenhum tipo de conhecimento, como se eles fossem, né, inocentes, assim, naquele sentido assim que a pessoa não sabe nem do que você está falando. Na verdade, gente, pela própria cidade em que viviam, eles conheciam muito bem essas práticas, essas condutas que talvez até alguns no passado tinham sido praticantes dessas coisas. Talvez até alguns no passado viviam nessas imoralidades. Por isso que ele coloca, quando ele fala vocês não conhecem as profundezas de Satanás, não é que eles não tinham consciência dos atos. O que João está tentando exaltar, né, reafirmar, até pelo contexto aqui, é que eles não embarcaram nas práticas. Eles mantiveram o que? Eles não se deixaram enganar pelos ensinos. Eles mantiveram um posicionamento. Eles escolheram manter-se fiéis àquilo que eles entendiam que era a vontade de Deus. E, queridos, não é diferente, porque daqui em diante, daqui até entrarmos de fato, né, no tempo da tribulação, daqui até o final, e aí eu não estou entrando no mérito se a igreja não passa pela tribulação, se ela passa só metade até o fim, mas estou dizendo assim, usando a própria estrutura de Apocalipse, daqui até o final, é isso que nós vamos ver. Daqui até o final, nós vamos ver cada vez mais dentro da igreja essa dissolução de valores, essa dissolução de posicionamento. As pessoas vão cada vez mais ceder, muitos vão ceder às tentações, tá? E até talvez o que eu chamo da maior tentação para dentro da igreja, ou para a igreja, é a tentação de você fazer um evangelho que te agrade. A tentação de você construir uma fé que nada mais é extremamente egocêntrica, porque você não quer o que Deus fala, o que Deus tem. Na verdade, você tenta pegar aquilo que te interessa da palavra, e quando você tenta pegar aquilo que te interessa da palavra e viver a partir dela, você não vive mais o evangelho, você vive a tua vontade, né? É o teu ventre que você quer de fato agradar, ainda que você se revista de subterfúgios, né, de aparentes
com pseudo-espiritualidade, ainda que você mascare isso de muitas formas. Mas a verdade é que, como o próprio Senhor Jesus se revela aqui, né, nessa carta, ele se apresenta aqui como Filho de Deus, aquele que tem olhos como fogo e pés de latão reluzente. A verdade é que nada disso pode ser mascarado, escondido ou passar desapercebido pelo Senhor. Estou eu aqui com o meu cafezinho, claro, né, gente, com certeza. E aí, para a gente continuar aqui, então, ele fala, né, ele tá enfatizando o fato, pelo contexto do próprio texto, eles não embarcaram, não praticaram aquilo, não se envolveram, não deixaram se enganar pelos ensinos, tá? E aí o Senhor vem e fala assim, por conta, né, ele está falando pros fiéis, então ele fala, porque vocês, né, não tem essa doutrina na vida de vocês, porque vocês não conhecem as profundezas de Satanás, outra carga eu não porei, não vou colocar sobre vocês nenhuma outra carga. Então é uma palavra que o Senhor traz aqui, tá? Diante do posicionamento de manter-se puros, né, de não se contaminar, o Senhor então ele está colocando isso, que ele não permitiria que os seus servos ali, aqueles que estavam buscando, fossem tentados, né, além das suas forças, que viesse alguma outra situação, porque o contexto ali já era um contexto bem difícil por conta disso, sério, né, porque o Senhor fala de juízo, de trazer um nível de juízo para dentro daquela igreja por conta, né, de tudo que estava acontecendo. Então o Senhor está dizendo aqui que quando ele fala outra carga não vos porei, o Senhor não permitiria, tá? Aí o Senhor está dizendo que ele não vai permitir, tá? Talvez essa ideia dele não permitir seja justamente por causa do contexto em que eles estão ali, e talvez seja um contexto que o Senhor não permitiria até mesmo que aquilo que eles continuassem sendo tentados, tá? Eles fossem tentados, ou até mesmo que essa tentação os levasse a sucumbir, né? A sucumbir diante dessa situação mesmo, da imoralidade e da idolatria, até mesmo qualquer outra situação. Então o Senhor traz uma palavra muito abençoadora. Ele está dizendo que a igreja, aquela igreja já estava debaixo de uma grande tensão, de uma grande luta, tanto de fora para dentro, porque uma sociedade onde eles estavam gerava essa situação, mas também o Senhor está informando para eles que não permitiria que eles passassem por, que eles fossem tentados além da sua força, ou que eles viessem sucumbir, ou alguma outra situação viesse trazer mais sobrepeso. Então o Senhor estava dando uma palavra de alívio, de refrigério ali para eles. Ok? No verso 25 ele fala, o que tendes, retende-o até que eu venha. Então ele fala assim, o que você tem, então ele está falando da fé deles, da fidelidade deles, do comprometimento deles, né, diante do quadro que tem. Ele fala, então retenha isso. Esse reter, querido, é manter. A ideia aqui é mantenha a sua posição. Permaneça firme, né? Permaneça firme até o fim, né? Ou seja, todos os dias, né? Até o fim é todos os dias, gente. E é importante a gente entender isso de até o fim todos os dias, porque às vezes a gente pensa até o fim, a gente pensa assim, até quando Jesus voltar, ou até o fim da minha vida, então eu tenho X de idade, isso significa que eu tenho uma provisão de viver, né, X anos pela frente. Mas quando ele fala até o fim, é o dia. Porque qual é a única coisa que nós temos de fato, queridos? A única coisa que nós temos de fato é o nosso dia. Esse é o dia que o Senhor fez, diz a palavra. É o dia. Porque o ontem já foi, então se nós estamos vivos, o ontem já é um passado, né? Porque eu não volto mais para aquele dia. E o amanhã, ele pertence ao Senhor. Então não é uma questão de eu jogar, quando Jesus voltar, ou eu morrer e vai demorar, né? Quem pode?
afirmar isso, né? A não ser que o Senhor já disse para você, ó, tu morrerás tal dia, ou eu voltarei. Se o Senhor falou para você que ele vai voltar tal dia, eu digo para você que não foi o Senhor, porque ele disse que ninguém sabe. E se você, né, supostamente sabe o dia, né, também é engano, porque não há nenhuma base para isso. O fato nós só temos o nosso dia. Então, perseverar até o fim, acima de tudo, não é projetar tantos anos que eu tenho pela frente e que eu tenho que me manter firme. Até o fim significa todos os dias. Talvez seja a melhor forma da gente entender essa questão, todos os dias. Porque hoje pode ser meu último dia, né? Amanhã pode ser o meu último dia, o seu último dia, mas é todos os dias, ou seja, todos os dias eu manter essa posição. Então ele fala, né, retém, né? O que tendes, retém. Então guarda a tua fé, guarda a tua esperança, guarda o teu coração, né? Retém isso, mantenha a posição, né, até a vinda, ou seja, não se contamine, tá? Não se contamine, não ceda espaço, tá? Não amoleça, né? Porque às vezes nós temos essa questão, às vezes hoje nós estamos aqui firmes, não abro mão, mas os dias vão passando e muitas vezes nós vamos afrouxando, né? Às vezes uma semana mais difícil, um dia mais complicado, uma situação que acontece aqui, uma situação que acontece ali, e nós vamos, né, dando uma relaxada, dando uma amolecida, e às vezes nós vamos dando a abertura. Então é um alerta ali para eles, olha, não deem abertura, né, não deem abertura a isso. Por quê? Porque pode ser que hoje, né, na condição que as pessoas estavam ali, elas diziam, não, de jeito nenhum. Mas quem não garante, né, que num outro momento, daqui a um tempo, alguma situação poderia acontecer, algum contexto poderia mudar, e eles se sentissem tentados a até mesmo mudar a sua posição, ceder um espaço, dar abertura, tá? Nós vivemos um pouco deste mal nos dias de hoje, né? A igreja tem cedido muito espaço, gente. A gente tem cedido muito espaço, e muitas coisas que há um tempo atrás nós como cristãos entendíamos como errado, entendíamos como contaminação, hoje a gente já não vê, né? Não é bem assim. Tanto que alguns, né, falando, brincando, mas dizendo a verdade, falam, né, que nós somos muito essa geração, né, que diz assim, não é bem assim, né? Isso aí é exagero. Então nós somos uma geração hoje que tem muito isso. Você não está ouvindo isso na boca dos incrédulos. Muitas vezes você está ouvindo isso na boca daquele que se diz crente, que é o primeiro a tentar, né, pegar aquilo que foi colocado e como é que eu posso dizer, e entrar nessa situação de tentar, né, relativizar. Acho que a palavra é essa, né? Há muita muito relativismo hoje dentro da igreja. Então as pessoas ouvem as coisas e elas tratam isso de forma muito relativa, tá? Não é mais a partir da palavra como centro, mas é a partir do coração delas como centro. Então a palavra é interpretada a partir do que elas estão sentindo, quando na verdade nós deveríamos interpretar a palavra a partir da palavra, independentemente do que nós estamos sentindo. Vocês conseguem entender aí a diferença que há numa forma de fazer e na outra forma de estar fazendo aqui? Então, ele traz isso, né? Ele traz essa questão dessa palavra, né, que ele vai construir aqui no contexto, né, dizendo para essas pessoas que ele não permitiria, né, que sobre elas viesse nenhum outro tipo de carga, e depois ele fala, retém, né, retém o que você tem até que eu venha, né? Observa que o foco, isso mostra que o foco tem que estar em Cristo Jesus, não diante das circunstâncias, porque
se você prestar atenção, observe que ele estava até que eu venha. Então, isso é mais um elemento que mostra de fato, né, a questão da igreja estar vivendo, né, essa situação, passando essa situação e tendo a expectativa, né, da vinda de Jesus, né, da sua chegada, do seu papel aqui. Então, aí ele fala aqui no verso 26, tá? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Bom, vamos lá, aqui se torna bem interessante, gente, é bem bacana o que o Senhor está colocando aqui, tá? Porque ele fala que ele traz uma promessa, né? Ao que vencer, ou seja, aquele que for fiel, que guardar, que manter a sua posição, né? Que tiver as suas práticas corretas, né? Em lugar das práticas erradas, ou seja, aquele que se mantiver nesse caminho, ele fala sobre dar autoridade sobre as nações. E ele vai dizer aqui, não só o dar autoridade, mas de reger, né, de vara de ferro, quebrando-as como são quebradas os vasos de oleiro. Aqui a gente precisa entender, porque essa é uma visão para o fim. Tá? Se você pensar, né, ele está falando aqui do Senhor vir, então é um contexto do fim, tá? É um contexto, por isso que eu falo que a gente tem que ler as coisas dentro do seu contexto. Então as igrejas estão dentro do Apocalipse, é porque nós estamos falando do tempo do Apocalipse, e obviamente isso entra o tempo da própria tribulação. Tá? Então, quando eu entendo isso, que ele está dizendo, olha, até que ele venha, então ele fala da vinda do Senhor, né, da vinda do Senhor, e depois ele vai trazer exatamente isso, essa questão de receber autoridade para reger as nações. E aqui é interessante por quê? Porque isso é uma palavra para o fim, não é para agora, né? É para o fim, é quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, tá? Existe alguns contextos, né? Existem alguns pastores que usam essa passagem aqui de Tiatira para falar sobre o arrebatamento, né, pré-tribulacionista, né, que a igreja vai ser então arrebatada. Mas observe que se você olhar o contexto do texto, né, você vai ver que o contexto ele está falando da vinda dele e automaticamente de governo sobre as nações. E esse aspecto acontece só no final, não acontece agora. Tá? O arrebatamento não traz o governo. Se o arrebatamento se as pessoas querem ler essa passagem trazendo sobre ela o arrebatamento pré-tribulacionista, qual é o problema? O problema é que dentro do mesmo texto, da mesma promessa, vou colocar assim, fica melhor, da mesma promessa para a mesma igreja, ele está dizendo tudo num contexto só. Ele não está dizendo da igreja ser ali guardada, né? E depois lá na frente ela vai reger. Na verdade está tudo dentro de um mesmo contexto. Então ela permanece, ela guarda até o final, né? E o Senhor dá autoridade. Por quê? Porque quando você vai para a 70ª semana de Daniel, você vê exatamente isso, né? Ao final da 70ª semana o Senhor vem. O Senhor vem com os seus. E o Senhor vem então para governar. Tá? Então essa é uma palavra para o fim. Tá? É para o momento final, o momento em que Cristo vai vir e ele vai governar sobre a face da terra. E aí o que o texto está dizendo? O que o Senhor Jesus de fato está dizendo? Que não só ele virá para governar, mas ele vai dar autoridade. A autoridade é o seu corpo, a sua igreja. Lembrando, né, que quando entrar o milênio, tá? Porque essa é a proposta, o Cristo vem, e se você for depois e quiser já dar uma lida para adiantar, você vai lá em Apocalipse, tá? Você pega ali Apocalipse a partir do versículo, do capítulo, peraí, desculpa gente, a partir do capítulo 20, é quando fala exatamente isso, a vitória do Senhor, o governo do Senhor, né? O julgar do Senhor sobre as nações, tá? E ele fala que nós vamos julgar. Então, alguns vão interpretar isso dizendo que esse julgamento tem a ver, né, que é o julgamento ali das nações,
no sentido daqueles que estavam apoiando o anticristo, das nações que de fato tiveram misericórdia sobre Israel, que é o que Jesus fala lá em Mateus 24, quando ele fala sobre as nações bode e as nações ovelhas. Então Jesus faz uma diferença, né? Ele fala que as nações bode serão lançadas no lago do fogo de enxofre, e as nações ovelhas, tá? E essa expressão de nações ovelhas é justamente aquelas que foram simpáticas e misericordiosas sobre Israel, sobre aqueles que creram no Senhor, né? Então não foram nações que se aliançaram, tá? E aí nós temos que entender essa questão de nações naquele momento, porque depois das trombetas, depois dos juízos, né, a terra vai ter passado por grandes transformações. Então precisamos entender, né, que a gente tenta fazer a leitura de tudo isso baseado no que somos hoje. Mas nós precisamos entender que, mais do que isso, essa leitura ela tem um sentido muito mais claro para aquele momento. Então nós não sabemos como estará a terra, como serão as nações naquele momento, né, na face da terra, mas ele traz essa informação de autoridade sobre as nações, de governo sobre as nações. E o único lugar nas Escrituras que trazem essa ideia desse governo sobre as nações está a partir de Apocalipse 20, quando Jesus então já está aqui na terra, tá? E nós vamos falar sobre os 1000 anos que vão se passar, em que o Senhor vai ter o seu governo aqui sobre a terra, tá? Então a ideia é essa, quando ele fala de autoridade sobre as nações, vara de ferro, né? Ele fala aqui de quebrar, como quebrar os vasos, né, do oleiro. Qual que é a ideia aqui? É uma ideia de que a igreja vai ter que o corpo de Cristo vai ter um papel aqui. Nós temos dificuldade com isso, queridos, porque nós somos muito ensinados a questão de nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Aí a gente acha que nós vamos ficar no céu, numas nuvens lá. E a verdade é, queridos, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que nós vamos para o céu, né? Nós temos que entender contextos em que Jesus fala, né, dos céus como lugar da presença de Deus. Mas você vai ver no final aqui de Apocalipse, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, né? Antes de Jesus voltar, que o próprio Senhor, né, estará junto com o seu povo, virá para estar junto com o seu povo. Então a gente tem que repensar essas ideias que nós temos como céu, porque na verdade, quando Cristo voltar, e o Senhor Jesus disse que quando nós estivermos com Ele, nós nunca mais nos separaremos dele. Então onde Ele estiver, nós estaremos também. São palavras de Jesus. Então, ao final da tribulação, ao final da 70ª semana, Jesus vem à Terra. Se Jesus vem à Terra, Ele vai governar 1000 anos a Terra. Aonde Jesus está? Na Terra. E se Jesus está na Terra, aonde está o corpo de Cristo? Na Terra também. Então nós vamos estar na Terra. E talvez o que a passagem está colocando aqui através de Tiatira é justamente sobre esse papel, o papel do corpo de Cristo no milênio. Um papel não apenas de julgar ali no final, né? Mas o papel daqueles que agora estão em Cristo, tá? E vão estar o quê? Governando com Cristo na terra, com o corpo glorificado, com mente renovada, não mais tentado pelo pecado, um corpo incorruptível, à semelhança do corpo do Senhor, né? Com o entendimento completamente debaixo da vontade de Deus, e nós vamos estar aqui na terra, e essa ideia é de julgamento, de correção. Então, da mesma forma como Israel, o povo judeu, tem um caráter de ensino, de instrução para as nações durante o milênio, o corpo de Cristo vai ter um caráter de julgamento, de correção durante o milênio, ok? Nós vamos falar isso mais para frente, não vou me ater muito aqui agora, mas só para vocês entenderem isso, tá? Então ele fala, vai dar autoridade, né? E depois no verso 28 ele fala, também lhe darei a estrela da manhã, tá? Essa estrela da manhã, a gente sabe, pegando por exemplo o texto de Isaías, e muitos falam assim, é Satanás, é Lúcifer, a estrela da manhã. Mas na verdade nós temos que entender que o próprio Senhor Jesus, se você pegar Apocalipse 22, né,
eu vou ler para vocês aqui, fala assim, Apocalipse 22, o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Observe que agora ele está fechando isso. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus está dizendo que ele é a estrela da manhã. Mas se você for lá em Isaías, você vai ver, né, que Satanás ele foi em algum momento, né, chamado da estrela da manhã. Mas na verdade ele caiu, ele não manteve a sua posição. E quando eu olho para cá, eu vejo que Jesus é aquele de fato que é, né? Até porque a gente tem que entender que toda a criação, inclusive a criação angelical, é para a glória do Senhor, né? O próprio arcanjo Miguel, né? O nome, né? O Micael, né? O nome ali na sua raiz judaica, ele traz uma pergunta, ele diz: quem é como Deus? Né? Quem é como Deus? Então, se você parar para entender, né, toda a criação, então talvez até mesmo, né, a Satanás, né, dentro do texto ali, é colocado como uma criatura diferenciada, não é porque ele em si era aquilo, tá? Não é porque ele era o cara. E de fato, né, há uma descrição mais distinta sobre ele, porque havia um apontamento, né? Um apontamento da própria grandeza, natureza, beleza do Cristo, né? Que ele quis isso para si, né? Uma coisa é ele ter o brilho do Senhor, outra coisa é ele querer, então, emanar o brilho do Senhor, no sentido daquilo se tornar dele, né? E aí é onde ele cai na sua arrogância, na sua soberba, né? E na sua rebelião contra Deus. Então, só para a gente entender, né, essa colocação, ele vai trazer isso da estrela da manhã, que se refere a Jesus. E obviamente que esse darei tem a ver com estar na presença, gozar da presença. Então ele está falando o quê? De comunhão e de intimidade, tá? Que é uma promessa que a igreja desfrutaria no seu dia a dia, mas também que no final, qual seria o grande prêmio dela? Governar as nações. Mais do que isso, mais do que governar as nações, o Senhor está dizendo que daria para ela a questão de desfrutar do próprio Cristo. E aí ele fecha, né, dizendo aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez Jesus usa esse elemento para dizer: olha, prestem atenção, porque isso é muito importante. Amém, gente? Espero que você tenha sido abençoado aqui com esse estudo. Amanhã de manhã eu já mando para vocês as perguntinhas lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Eu tenho ficado muito feliz com as respostas de vocês, eu vejo que vocês têm aprendido bastante. Então, glória a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa cada um dos meus irmãos, que todos nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, da sua vontade, da sua palavra. Continua conosco nessa manhã, neste culto, Senhor, que teremos agora na sequência. Graças te damos, oramos e bendizemos o teu nome, através do nome maravilhoso e bendito de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até mais.